A chuva caía como lâminas sobre o teto de zinco da pequena casa na periferia de São Paulo. Marina estava ali, ajoelhada no chão frio da cozinha, com as mãos trêmulas, segurando a conta de luz que não poderia pagar. Ao seu redor, 3 crianças dormiam em colchões finos, alheias ao desespero da mãe. Fazia 6 meses desde que seu marido havia partido, levando consigo não apenas seus pertences, mas toda a esperança que ela ainda guardava. Deus, onde o Senhor está? Ela sussurrou, sua voz quebrando no silêncio da madrugada. Naquele momento, Marina era como a viúva de Sarepta, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, sem saber como alimentaria seus filhos no dia seguinte. Mas o que ela ainda não sabia é que naquela noite de desespero absoluto, estava prestes a testemunhar o mesmo milagre que transformou a história bíblica. Às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para descobrir que Deus estava ali o tempo todo, esperando apenas que decidíssemos acreditar novamente. E Marina estava a apenas uma decisão de distância de ver sua vida completamente transformada. Marina Oliveira tinha 34 anos quando sua vida desmoronou como um castelo de cartas. Nascida e criada no bairro de Capão Redondo, zona sul de São Paulo, ela conhecia bem o significado de luta. Filha de uma empregada doméstica e de um pedreiro que faleceu quando ela tinha apenas 12 anos, Marina aprendeu cedo que a vida não dava tréguas aos pobres. Mas mesmo em meio às dificuldades, ela sempre teve fé. Frequentava a pequena igreja evangélica do bairro desde criança, cantava no coral, participava dos cultos de oração e foi ali que conheceu Roberto, um homem que parecia ser a resposta de suas orações. Roberto trabalhava como motorista de aplicativo e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Casaram-se numa cerimônia simples, com apenas familiares e amigos próximos, mas repleta de amor e esperança. Marina acreditava que Deus havia preparado aquele homem especialmente para ela. Nos primeiros anos, construíram juntos uma vida modesta, mas feliz. Vieram 3 filhos: Lucas, de 8 anos, Ana Clara, de 5, e o pequeno Gabriel, de apenas 3 anos. Mas a pandemia de 2020 mudou tudo. Roberto perdeu grande parte de sua renda como motorista, e o estresse começou a corroer o relacionamento. As discussões se tornaram frequentes, os silêncios cada vez mais longos. Marina conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza em um hospital, trabalhando em turnos noturnos para complementar a renda, mas a distância entre o casal só aumentava. Ela orava incessantemente, jejuava, clamava a Deus por sua família, mas parecia que o céu estava fechado. Numa tarde chuvosa de junho de 2024, Marina chegou em casa após um plantão exaustivo e encontrou apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Desculpa, mas não consigo mais. Não sou o homem que você merece. Cuide bem das crianças. Roberto havia partido, levando consigo suas roupas, alguns documentos e todo o dinheiro que tinham guardado para pagar o aluguel atrasado. Marina desabou ali mesmo, e foi quando Lucas, seu filho mais velho, a encontrou chorando. O menino abraçou a mãe e disse: "Não chora, mãe. Deus vai cuidar da gente." Mas para Marina, aquelas palavras soaram vazias. Como Deus cuidaria? Como alimentaria 3 crianças com um salário mínimo? Como pagaria o aluguel, a luz, a água, o gás? A fé que antes era seu porto seguro, agora parecia uma ilusão distante. Ela se sentia como Jó, despojada de tudo, questionando onde Deus estava em meio ao sofrimento. Parou de ir à igreja, ignorava as ligações da pastora Débora, sua líder de célula, e mergulhou numa rotina mecânica de sobrevivência. Trabalhar, voltar para casa, cuidar das crianças, dormir e recomeçar. Os meses seguintes foram os mais sombrios de sua vida. Marina precisou vender os poucos móveis de valor que tinham para pagar dívidas. Passou a depender de cestas básicas da igreja e da solidariedade de vizinhos. Havia dias em que ela mesma não comia para garantir que as crianças tivessem algo no estômago. A vergonha a consumia. Ela, que sempre foi tão orgulhosa de sua independência, agora dependia da caridade alheia.
E o pior de tudo, sentia que Deus a havia abandonado. Numa noite especialmente difícil, após receber a notificação de despejo por atraso no aluguel, Marina olhou para o pequeno crucifixo na parede, o único item de decoração que restava na casa vazia, e sussurrou com amargura: "Se o Senhor existe mesmo, onde está agora? Por que me abandonou?" Suas palavras ecoavam o desespero de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste?" Marina não sabia, mas estava vivendo seu Getsêmani, o momento de maior angústia antes da ressurreição. Foi nessa época que Dona Conceição, uma senhora de 72 anos que morava no mesmo cortiço, começou a bater à sua porta todas as manhãs. Viúva e sozinha no mundo, Dona Conceição tinha pouco, mas o pouco que tinha, dividia. Trazia um prato de comida aqui, uma palavra de encorajamento ali, e sempre terminava suas visitas com uma oração, mesmo quando Marina permanecia em silêncio, com os olhos vazios. "Filha", dizia Dona Conceição com sua voz suave, "o deserto é longo, mas não é eterno. Deus está preparando algo para você." Marina apenas balançava a cabeça. Deserto. Sim, ela estava no deserto, mas diferente do povo de Israel que pelo menos tinha a coluna de fogo para guiá-los, ela não via sinal algum de Deus. Tudo era escuridão, solidão e desespero. Como a mulher com fluxo de sangue que sofreu por 12 anos, Marina sentia que estava sangrando por dentro, perdendo suas forças, sua esperança, sua fé. Havia consultado todos os médicos espirituais possíveis, pastores, líderes, irmãos da igreja, mas nada parecia funcionar. A dor continuava. No entanto, sem que Marina percebesse, algo estava acontecendo. Cada manhã em que acordava e decidia continuar cada refeição que preparava para seus filhos, com os poucos ingredientes que tinha cada noite em que colocava as crianças para dormir com uma história e um sorriso forçado. Tudo isso era resistência. Era fé em ação, mesmo quando ela não reconhecia como tal. Como Abraão, que mesmo sem ver o caminho continuou andando, Marina continuava vivendo, respirando, lutando. E isso no reino de Deus já era um ato de fé tremendo. Era uma quinta-feira comum de dezembro, há 2 semanas do Natal, quando tudo começou a mudar. Marina havia acabado de receber mais uma notícia devastadora. Seria demitida do hospital no início de janeiro, pois o setor estava fazendo cortes. Ela voltou para casa naquela tarde com o coração tão pesado que mal conseguia respirar. As crianças estavam na casa de Dona Conceição, que frequentemente as acolhia enquanto Marina trabalhava. Ao entrar na pequena casa vazia, Marina finalmente se permitiu desabar completamente. Ela caiu de joelhos no chão da sala e pela primeira vez em meses não apenas chorou, ela gritou. Gritou sua dor, sua raiva, sua frustração. Gritou para Deus, para o universo, para o vazio. E então, quando não tinha mais forças nem para gritar, ela sussurrou a oração mais honesta de sua vida. Deus, eu não sei se o Senhor ainda me ouve. Eu não sei se ainda tenho o direito de te chamar de pai, mas eu não aguento mais. Eu não consigo mais fingir que estou bem. Eu preciso de um milagre. Eu preciso acreditar de novo. Por favor, me dá um sinal de que o Senhor não me esqueceu. Foi uma oração quebrantada, sem fórmulas religiosas, sem palavras bonitas. Apenas a súplica desesperada de uma mulher no limite. E ali, naquele momento de total rendição, Marina experimentou algo que não sentia há muito tempo, uma paz inexplicável. Não era uma voz audível, nem uma visão mística, mas uma certeza profunda e silenciosa de que não estava sozinha. Era como se uma presença quente a envolvesse, dizendo sem palavras: "Eu sempre estive aqui." Marina dormiu ali mesmo no chão da sala, exausta física e emocionalmente. Quando acordou já era noite, e encontrou Dona Conceição sentada numa cadeira ao seu lado, fazendo crochê e orando em voz baixa. A senhora idosa sorriu quando viu que Marina havia acordado. "O Senhor me mandou aqui ficar com você, filha", disse simplesmente. E então, Dona Conceição fez algo inesperado. Abriu sua velha Bíblia,
e começou a ler a história da viúva de Sarepta. Essa viúva estava no mesmo lugar que você, Marina, disse Dona Conceição. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ia preparar uma última refeição para ela e o filho, e depois esperaria pela morte. Mas sabe o que ela fez quando o profeta Elias pediu que ela fizesse um bolo para ele primeiro? Ela obedeceu. Ela deu o pouco que tinha. E o que aconteceu? A farinha na panela nunca acabou, e o azeite na botija não faltou, durante toda a seca. Marina ouviu em silêncio, e algo dentro dela se mexeu. Não era que ela tivesse recuperado toda a sua fé instantaneamente, mas uma pequena semente foi plantada naquele momento. Uma pergunta ecoou em sua mente. E se eu decidisse acreditar de novo? E se eu desse um passo de fé, mesmo sem ver o caminho completo? Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina acordou diferente. Não que seus problemas tivessem desaparecido. A notificação de despejo ainda estava sobre a mesa, o aviso de demissão no bolso, a geladeira ainda vazia. Mas algo havia mudado dentro dela. Ela decidiu fazer algo que não fazia há meses. Orar antes de começar o dia. Não foi uma oração eloquente, apenas um sussurro sincero. Senhor, eu escolho acreditar. Me ajude nessa escolha. E então, Marina fez algo que parecia loucura. Pegou os últimos 20 reais que tinha, dinheiro que estava guardando para comprar pão e leite para as crianças, e decidiu dar como oferta. Não porque alguém a obrigou, não porque esperava algo em troca imediato, mas porque sentiu um chamado profundo para confiar. Era seu momento de viúva de Sarepta, preparando o bolo para o profeta mesmo quando não tinha garantias. Era seu ato de fé radical. Ela colocou o dinheiro num envelope, escreveu uma oração nele e pediu para Dona Conceição levar à igreja em seu nome, pois ainda não se sentia pronta para voltar pessoalmente. Depois, com a geladeira vazia e sem saber de onde viria a próxima refeição, Marina sentou-se com seus filhos e disse algo que os surpreendeu. Crianças, vamos agradecer a Deus pela comida que vamos receber hoje. Lucas olhou confuso para a mesa vazia, mas algo no rosto da mãe o fez baixar a cabeça e agradecer. 2 horas depois, algo extraordinário aconteceu. A vizinha do andar de cima, Dona Marlene, uma senhora que Marina mal conhecia, bateu à porta carregando 2 sacolas de compras. Marina, ela disse, eu estava no mercado hoje de manhã, e Deus colocou no meu coração comprar umas coisas para você e as crianças. Eu sei que você tem orgulho, e talvez não queira aceitar, mas por favor, aceite. É Deus providenciando. Dentro das sacolas havia arroz, feijão, macarrão, frango, ovos, frutas, legumes, comida suficiente para 2 semanas. Marina ficou paralisada. As lágrimas começaram a cair, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de espanto, de reconhecimento de que Deus havia escutado sua oração. Ela abraçou Dona Marlene e chorou em seus ombros. Deus não me esqueceu, ela sussurrava repetidamente. Ele não me esqueceu. Mas os milagres daquele dia não pararam ali. À tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era de Juliana, uma antiga colega de escola que ela não via há anos. Juliana havia encontrado o perfil de Marina nas redes sociais e, movida por um impulso que ela mesma não compreendia completamente, decidiu ligar. Durante a conversa, Marina, ainda sensibilizada pelos acontecimentos da manhã, compartilhou um pouco de sua situação. Juliana, que agora era proprietária de uma pequena empresa de limpeza, imediatamente ofereceu a Marina uma posição como supervisora, com um salário melhor do que ela recebia no hospital e horário comercial para que pudesse ficar mais tempo com as crianças. Marina, disse Juliana, eu acabei de perder minha supervisora, que pediu demissão ontem. Eu estava desesperada procurando alguém de confiança, e quando vi seu rosto nas redes sociais, algo me disse para ligar. Eu acho que Deus está no controle dessa história. Marina mal conseguia acreditar. Em menos de 24 horas após decidir acreditar novamente, após dar seu pequeno passo de fé com os 20 reais,
Deus estava respondendo de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Naquela noite, Marina reuniu suas crianças e, pela primeira vez em meses, leu a Bíblia para eles antes de dormir. Escolheu o Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Lucas, com seus 8 anos de sabedoria infantil, olhou para a mãe e disse: Mãe, você está diferente hoje. Seus olhos estão brilhando de novo. E era verdade. A fé estava ressuscitando dentro do coração de Marina, e quando a fé ressuscita, ela muda absolutamente tudo. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos e grandes milagres que confirmavam para Marina que Deus estava, de fato, reescrevendo sua história. Ela começou no novo emprego na primeira segunda-feira de janeiro, e desde o primeiro dia, sentiu que estava no lugar certo. A empresa de limpeza de Juliana era pequena, mas sólida, e Marina não apenas supervisionava as equipes, mas também ajudava na parte administrativa. Juliana, impressionada com sua dedicação e competência, logo passou a confiar nela completamente. Mas o mais importante não era apenas a estabilidade financeira que o novo emprego proporcionava, era o fato de que Marina estava redescobrindo seu propósito. Ela passou a ver seu trabalho não como apenas um meio de sobrevivência, mas como um ministério. Muitas das funcionárias da empresa eram mulheres em situações difíceis, algumas vindo de histórias ainda mais duras que a dela. Marina começou a ser uma mentora para elas, compartilhando sua própria jornada de fé e encorajando-as em suas lutas. Foi assim que nasceu um pequeno grupo de oração entre as funcionárias. Toda sexta-feira, antes do expediente, Marina, Juliana e cerca de 8 outras mulheres se reuniam por meia hora para orar umas pelas outras, compartilhar testemunhos e ler a Bíblia. Era um movimento orgânico, nascido não de uma obrigação religiosa, mas de corações que haviam experimentado a realidade do Deus vivo. Como nos primeiros dias da igreja primitiva descrita em Atos, onde os crentes se reuniam nas casas e partilhavam tudo o que tinham, aquele grupo de mulheres criou uma rede de apoio poderosa. Uma das mulheres do grupo era Raquel, uma jovem de 23 anos que havia acabado de sair de um relacionamento abusivo e estava grávida. Raquel não tinha onde morar e estava considerando entregar o bebê para adoção após o nascimento. Marina, lembrando-se de como Dona Conceição havia sido um anjo em sua vida, decidiu fazer o mesmo por Raquel. Ela conversou com a pastora Débora, com quem havia finalmente reatado contato, e juntas conseguiram mobilizar a igreja para alugar um pequeno quarto para Raquel e providenciar tudo o que ela precisaria para o bebê. Essa experiência transformou profundamente Marina. Ela percebeu que sua própria dor, todo o sofrimento pelo qual havia passado, não tinha sido em vão. Deus estava usando sua história para alcançar e transformar outras vidas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Em março daquele ano, 3 meses após começar seu novo emprego, Marina recebeu uma ligação que fez seu coração disparar. Era Roberto. Ele havia sumido por 9 meses, sem dar notícias, sem mandar dinheiro para as crianças, sem sequer perguntar como estavam. Marina sentiu uma mistura de raiva, mágoa e, surpreendentemente, compaixão. Roberto estava chorando do outro lado da linha. Marina, ele disse com a voz embargada, eu estraguei tudo. Eu fui um covarde. Eu abandonei você e meus filhos quando mais precisavam de mim. Eu não tenho o direito de pedir perdão. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo todos os dias. Eu não estou te ligando para pedir que me aceite de volta. Eu só queria que você soubesse que eu mudei, que eu encontrei a Deus de verdade e que eu quero pelo menos poder ver meus filhos e ajudar financeiramente. Marina ficou em silêncio por um longo momento. 6 meses antes, se Roberto tivesse ligado, ela provavelmente teria desabado ou descarregado toda a sua raiva nele. Mas agora, algo havia mudado dentro dela. A mulher que segurava o telefone não era mais a mesma mulher quebrantada e amargurada de meses atrás.
Era uma mulher que havia experimentado a graça transformadora de Deus e, por isso, estava aprendendo a estender graça aos outros. Roberto, ela finalmente respondeu. Eu não vou mentir e dizer que não foi difícil. Foi o período mais escuro da minha vida. Mas eu também não posso negar que Deus usou essa situação para me transformar de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Quanto a você ver as crianças, elas merecem ter o pai delas presente. Mas isso precisa ser feito com responsabilidade e consistência. E quanto ao nosso relacionamento, eu preciso de tempo. Precisamos de aconselhamento, de cura, de reconstrução de confiança. Não é algo que acontece da noite para o dia. Roberto concordou com tudo. Ele explicou que durante os meses em que esteve ausente, havia tocado fundo, chegando a viver nas ruas por um tempo. Foi resgatado por uma igreja no centro de São Paulo, que tinha um ministério com pessoas em situação de rua. Ali, ele entregou sua vida verdadeiramente a Cristo, fez um tratamento para a depressão que nem sabia que tinha, e começou a trabalhar como voluntário na própria missão. Ele não estava pedindo uma reconciliação imediata, mas uma oportunidade de provar que havia mudado. Marina propôs que eles começassem devagar. Roberto poderia ver as crianças aos sábados, em encontros supervisionados inicialmente, e eles começariam um aconselhamento familiar com a pastora Débora. Foi um processo doloroso e difícil. Havia dias em que Marina duvidava se estava fazendo a coisa certa. As crianças estavam confusas. Lucas, especialmente, tinha muita raiva do pai. Mas Marina se lembrava da parábola do filho pródigo e de como o pai correu ao encontro do filho que havia desperdiçado tudo. Ela percebia que Deus estava chamando-a para ser um instrumento de restauração, não de vingança. Paralelamente a esse processo de possível reconciliação familiar, a vida de Marina continuava florescendo em outras áreas. O grupo de oração das mulheres cresceu tanto que Juliana cedeu um espaço maior na empresa para as reuniões. Marina começou a estudar a Bíblia mais profundamente, participando de um curso de formação de líderes em sua igreja. Ela descobriu que tinha um dom para ensinar e encorajar outros, e a pastora Débora começou a discipulá-la mais intensamente. Em maio, Marina teve uma ideia ousada. E se ela criasse um projeto social voltado para a mãe solo da comunidade? Um espaço onde essas mulheres pudessem receber apoio emocional, espiritual e prático, desde ajuda para encontrar emprego, até cuidado de crianças enquanto elas estudavam ou trabalhavam. Ela compartilhou a visão com Juliana, com a pastora Débora e com o grupo de oração. A resposta foi imediata e entusiasmada. Em poucos meses, nasceu o projeto Marias Resilientes, em homenagem a todas as Marias da Bíblia que foram mulheres de fé e coragem em tempos difíceis. O projeto começou pequeno, atendendo 5 mães no porão da igreja, mas rapidamente cresceu. Voluntárias se ofereceram para dar aulas de capacitação profissional. Empresários locais ofereceram vagas de emprego. Psicólogas da comunidade se dispuseram a dar atendimento gratuito. Em 6 meses, Marias Resilientes estava impactando a vida de mais de 30 famílias. E Marina, a mulher que há 1 ano atrás estava ajoelhada no chão frio de sua cozinha, sem saber como alimentaria seus filhos no dia seguinte, agora estava sendo um instrumento de Deus para alimentar, não apenas fisicamente, mas espiritual e emocionalmente, dezenas de outras mulheres. A história de Marina era como a multiplicação dos pães e peixes. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, uma oferta insignificante diante da multidão faminta, e multiplicou de tal forma que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos. Marina havia oferecido a Deus seus R$20, sua fé do tamanho de um grão de mostarda, seu coração quebrantado mas disposto. E Deus estava multiplicando de formas que ela jamais imaginara possível. Era dezembro novamente, exatamente 1 ano desde aquela quinta-feira em que Marina havia caído de joelhos e orado a oração mais desesperada de sua vida. Mas a mulher que se preparava para o culto de celebração de fim de ano na igreja era completamente diferente daquela que havia gritado sua dor ao céu 12 meses antes. Marina estava diante do espelho,
vestindo um vestido simples, mas bonito, que Juliana lhe havia presenteado. E mal reconhecia a pessoa que a encarava de volta. Seus olhos brilhavam, seu rosto irradiava paz, e seu coração transbordava gratidão. As crianças estavam prontas na sala, animadas para o culto. Lucas havia crescido bastante naquele ano e agora ajudava a mãe com os irmãos menores, demonstrando uma maturidade impressionante para seus 9 anos. Ana Clara cantarolava uma música que havia aprendido na escola bíblica, e o pequeno Gabriel, agora com 4 anos, não parava de perguntar: "O papai vai estar lá?" Roberto havia se mostrado consistente nos últimos meses. Visitava as crianças todos os sábados, pagava pensão regularmente e estava fazendo o aconselhamento sério com Marina. Eles ainda não haviam reatado o casamento. Marina foi sábia em não apressar esse processo, mas estava havendo cura genuína e reconstrução de confiança. No culto daquela noite, a pastora Débora havia pedido a Marina para compartilhar seu testemunho. Marina estava nervosa. Falar em público nunca foi seu forte, e reviver toda aquela jornada diante da congregação era assustador. Mas ela sabia que sua história não era só dela. Era um testemunho do poder de Deus, e precisava ser compartilhada para encorajar outros que estivessem passando pelo deserto. Quando chegou sua vez de falar, Marina subiu ao púlpito com as pernas trêmulas. Ela olhou para a congregação e viu tantos rostos conhecidos. Dona Conceição, que estava sentada na primeira fileira com seu sorriso radiante. Juliana, que havia se tornado não apenas sua patroa, mas sua amiga e irmã em Cristo. As mulheres do grupo de oração. As mães do projeto Marias Resilientes. E lá no fundo, Roberto, que havia pedido permissão para estar presente naquela noite especial. Marina respirou fundo e começou. Há 1 ano atrás, eu estava no lugar mais escuro que alguém pode estar. Eu havia perdido tudo, meu casamento, minha estabilidade financeira, e o pior de tudo, eu havia perdido minha fé. Eu olhava para Deus e não via nada. Eu clamava e parecia que o céu estava fechado. Eu me sentia abandonada, esquecida, como se eu fosse invisível até para Deus. Sua voz começou a falhar, mas ela continuou. E então, numa quinta-feira à tarde, eu finalmente quebrei completamente. Eu caí de joelhos e fiz a oração mais honesta da minha vida. Eu não pedi um milagre específico. Eu simplesmente pedi um sinal de que Deus ainda estava ali, de que eu ainda importava para Ele. E igreja, o que eu descobri naquele dia mudou minha vida para sempre. Marina fez uma pausa, limpando as lágrimas que começavam a cair. Eu descobri que Deus nunca tinha me abandonado. Ele estava ali o tempo todo, mesmo quando eu não conseguia senti-lo. Ele estava nas mãos de Dona Conceição, que todas as manhãs batia à minha porta com comida e oração. Ele estava na fidelidade de uma vizinha que eu mal conhecia, mas que ouviu a voz de Deus mandando-a comprar mantimentos para mim. Ele estava na ligação de uma amiga que eu não via há anos, oferecendo exatamente o emprego que eu precisava. A igreja estava em silêncio absoluto. Muitos já estavam chorando, identificando-se com a dor e com a jornada de Marina. Ela continuou. Mas o maior milagre não foi a comida que apareceu, nem o emprego, nem até mesmo a possível restauração do meu casamento. O maior milagre foi o que aconteceu dentro do meu coração. No meio do caos, eu decidi acreditar de novo. E quando eu fiz essa escolha, essa decisão consciente de confiar em Deus mesmo sem ver o caminho completo, a fé ressuscitou dentro de mim. E quando a fé ressuscita, ela muda absolutamente tudo. Marina então compartilhou algo que estava em seu coração. Igreja, eu sei que muitos de vocês aqui estão passando pelo deserto. Talvez seja um deserto financeiro, um deserto emocional, um deserto no casamento, um deserto de saúde. E talvez, como eu, vocês estejam questionando onde Deus está. Eu quero que vocês saibam. Ele está bem ali com vocês. Ele nunca abandonou você. Às vezes, Deus nos leva ao deserto não para nos destruir, mas para nos reconstruir. Não para nos quebrar, mas para nos moldar. Não para nos abandonar, mas para nos ensinar a depender totalmente dele. Ela olhou diretamente para algumas mulheres que sabia estarem lutando.
A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas quando ela decidiu confiar e obedeceu à voz de Deus através do profeta Elias, o milagre da multiplicação aconteceu. Qual é o seu punhado de farinha? Qual é a pequena oferta de fé que Deus está pedindo de você hoje? Talvez seja perdoar alguém que te machucou. Talvez seja dar o primeiro passo em direção a um sonho que parece impossível. Talvez seja simplesmente levantar da cama amanhã e decidir: hoje eu vou acreditar de novo. Marina estava chegando ao fim de seu testemunho. Eu não estou aqui para dizer que tudo será perfeito. Eu ainda tenho desafios. Roberto e eu ainda estamos em processo de cura. Eu ainda tenho contas para pagar. Eu ainda tenho dias difíceis. Mas a diferença é que agora eu não enfrento esses desafios sozinha. E mais importante, agora eu sei, no fundo do meu coração, que Deus é fiel. Ele não me esqueceu no deserto, e Ele não vai te esquecer